Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? A Maria Bonita tirou o dia ontem para fazer uma faxina na garagem, com as portas abertas, dizendo que ali estava muito sujo, que parecia um lixão. Parecia, gente. Parecia mesmo. Quanta sujeira, gente. E aí a mulher começou a ter os devaneios dela, olhando assim, né, pro além, né, além do horizonte, dizendo que ali assim, num canto da porta da garagem, ela sempre teve vontade de mexer ali, mas não deu, ali não tá nem embolsado, né? Mas que o Lampião quer embolsar, quer, como se ele quisesse fazer alguma coisa, né? Que ele quer embolsar ali as paredes, ah, e o sonho dele é trabalhar com os frangos assados, e, e ela tá alimentando esse sonho dele, é lógico, né? Gente, que ali no canto, assim, onde tem a porta da garagem, seria uma pia, porque você vê uns canos ali, né? Acho que facilitaria. Gente, desde que eu comecei a assistir essa mulher, ela fala de abrir um comércio para vender frango assado. Nunca deu em nada. Agora, como pode uma mulher dessa que cria o netinho, né? Acreditar que se ela abrir um negócio ali, que o frouxolento vai levar isso para frente, gente. Lógico que não vai levar, gente. O cara não trabalha. O cara não trabalha, o cara não gosta de fazer nada, porque ela disse que abriria só os fins de semana. Mas mesmo os comércios que são abertos só aos fins de semana, o dono e os funcionários trabalham durante a semana. Tem que comprar os frangos, tem que congelar os frangos, tem que temperar os frangos, tem que assar os frangos, não é? Um comércio desse, gente, todo comércio tem que ter muita higiene, mas um comércio que mexe com alimentação, a Anvisa não deixa abrir um comércio desse em qualquer lugar. Ou ela está pensando que vai vender os frangos e as portas fechadas, como ela faz com o brechó dela, que vivia com as portas fechadas, mas que ela vende muito, muito. Só que não, né? E ela está achando que vai ficar nos fins de semana com as portas fechadas. Com alimentação, a Anvisa fica em cima e tem que ficar mesmo. Agora, o casal não tem a mínima higiene. Não tem. Aí não é que eu esteja querendo ofender, não é que eu não, gente, vamos falar a verdade, como eu sempre falo, né? Você percebe que ele entra no banheiro a todo instante, ele vai no banheiro, ele não lava a mão, pelo tempo que daria, né, para riar as calças, para fazer as necessidades dele. Não dá tempo, gente, de lavar as mãos, porque lavar as mãos, gente, é lavar as mãos com água, com sabonete, esfregar, enxágua, lava novamente, né? Ainda mais quando se usa o banheiro. Agora, uma pessoa vai ao banheiro, abre a torneira. Isso para mim não é lavar a mão. As mãos, isso é molhar as mãos. Diferente, né? Então ela vai continuar sonhando, né? Embora ela diga que esse sonho é do Lampião do Frouxonho.
mas a gente que conhece, que já assiste há algum tempo, a gente sabe que esse sonho é dela, porque ele não gosta do batente, não nasceu para o batente, gente, de forma alguma. E ali, gente, é um ambiente onde fica o carro, né? E daí a gente tira o carro para fora, durante o dia fica na rua e aí à noite a gente recolhe o carro. Carro, gente, com cheiro de gasolina ou de álcool, aquela sujeira que o carro dela também vive infestado, embora eu não chamasse aquilo de carro, nem mesmo de calhambeque, nem nada. Para mim, aquilo ali é um monte de peças enferrujadas que estão coladas uma à outra, simplesmente. Aquilo não pode ser chamado de carro de jeito nenhum, né? E ali a gente sabe, né, gente, que tem, quando acaba o portão da garagem, tem um espaço grande, tem um espaço grande também entre o chão e o começo do portão. Ela não tem laje na casa, então é tudo aberto. Abaixo do telhado não tem um forro. Aquilo ali, gente, deve ficar infestado de ratos. Hoje, por causa da falta de higiene, falta de uma limpeza, pela doença dos dois de ficar juntando lixo, né? E, posteriormente, se um dia tiverem mesmo um comércio de frangos assados, pelo próprio alimento. Você já não tem higiene. Quer dizer, ele usou o material ali para fazer o embolso, aliás, muito mal feito. Quando acabou, ele já jogou tudo ali pro chão. Ficou tudo jogado e ela mostrou. Você imagina com alimentação. Está na hora de eu fechar. Tem 3 frangos em cima da pia. Amanhã eu guardo. No dia seguinte estarão deteriorados, né? Com alimentos, comércio de alimentos, não se brinca. Quando você tem um negócio que implica na saúde do próximo, você não pode levar na brincadeira. Isso é muito sério, demais, né? Então a primeira coisa é ter higiene, ter um lugar limpo. Ela tá achando que pode abrir uma casa de frango ali onde tem a parede só embolsada. Não, né, gente? Para mexer com alimentação, você tem que azulejar tudo. Ela não tá pensando que ela vai abrir uma casa de frango com a parede rosa igual do quarto dela, aquele rosa lindo, maravilhoso, né? Quando se mexe com alimento, gente, é diferente. Ela tá achando que ela vai poder ali ficar passando a mão, experimentando. Apesar que os maus costumes ela não vai perder nunca, né? Não, gente. Ela vai poder colocar ali uma geladeira meia boca? Não, de jeito nenhum. Já fiquei até imaginando quando ela falou isso ontem, o frouxonho pegando o frango lá, tempera e lambeu o frango para ver se o tempero tá bom, né? Isso é bem a cara dos dois. Ou ali falando em cima do frango. Mas, gente, olha, pensem bem, porque isso não vai dar certo, gente. Não é jogar praga, não é nada. Não, mas isso tem que ser para pessoas que tenham muita higiene, mas muita higiene mesmo. Fazer todo o trabalho com luvas, unhas curtas, unhas sem esmalte. Gente, isso não é brincadeira. Bom, e aí, né, quando ela acabou de
de faxinar a garagem. Ela falou: olha, ainda não ficou muito bom, mas lógico que já ficou diferente, né? Pelo menos ela ensacou todas aquelas pedrinhas, sabe? Que estavam jogadas ali pela garagem, deu uma varrida. É lógico que aquilo ali precisa ser lavado, né, gente? Inclusive o carro, né? Colocar ali os gatos para acabarem com os ratos, né? E, e é muito engraçado, né? Porque ela falou quando o gato sumiu que ali atrás ou à frente, né? Tem uma maloca que é cheia de ratos. Mas eu acho que os ratos ficam escondidos ali, naquele labirinto, né? Porque ali tem um lugar de sobra para ficarem escondidos. Gente, deve ter rato no quarto, porque o dito cujo come na cama, né? Sempre cai alguma coisa, sempre. Bom, gente, depois disso, ela foi descer o escadão e ela, nossa, ela fica admirando porque ela tinha lavado um dia antes, tinha jogado uma aguinha assim, né? Copinho de água a cada 10 degraus, mas tudo bem. Aí ela dizendo o seguinte: nossa, olha como tá lindo o escadão. Gente, olha, meu vizinho até falou que, nossa, ficou maravilhoso depois que eu lavei. Só ela vê, né, gente? Esses vizinhos, os amigos que não tem, só ela vê, né? Engraçado porque não filma, né? Igual também falou que teve duas pessoas que foram no brechó dela, ela vendeu bastante coisa, aquela garrafa térmica que ela mostrou, ela disse que a pessoa achou muito barato. Não, o que é isso, Dona Maria Bonita Bolorenta? Não pode vender assim tão barato, essas coisas estão muito baratas. E ela disse: ah, mas eu não posso vender caro. Eu não paguei nada pelas coisas que eu tenho aqui no meu brechó. Olha, gente, ela não vendia nada, porque não mostrou lá dentro ontem, mas quando mostra, aquilo ali está cada vez mais abarrotado. Eu acho que ela nunca vendeu absolutamente nada desse brechó. E realmente ele deve ser usado para coisas escusas, porque me diz, tem um canal e você tem um brechó, você quer mais é mostrar, olha, eu tenho essas coisas, passou 2 dias, olha, gente, aquelas coisas já foram embora, mostra novamente, e ela não, né? Ela não mostra. Ela é de cabo quebrado, ela foi cavocando a terra e mexendo. Gente, ela tem ali naquela lateral do escadão salsinha, cebolinha, tem o manjericão. Tem gatos e cachorros que defecam ali nessa lateral onde está a plantação dela desses temperos. E ela pega, gente. E a gente sabe que não tem higiene, né? Então, e aí também, né, pessoal? Ela, limpando as plantas, ela tem um pé de mandioca ali. Ai, aipim, né? Ai, começou a desenterrar para ver se já tem. Nossa, isso é fome, gente. Tem ali, ela não sabe de quanto em quanto tempo você pode pegar, não precisa ficar desenterrando a raiz, acabar apodrecendo a planta, né? Depois pegou um mamão verde e ia fazer doce, porque o frouxolo lá, o frouxonho estava com vontade de comer doce de mamão. Esse netinho, gente, ou ele é tratado com muito carinho, ou ele já é tratado com aqueles safonões na cabeça. Aliás, o cara tá ficando careca, hein, gente? Só não contaram pros dois. Ele está ficando careca. E ele vai ser daqueles que, a hora que não tiver cabelo nenhum, vai deixar crescer uns fiozinhos aqui, vai cruzar tudo isso daqui para fingir que tem cabelo. Ou brevemente estará usando as perucas de plástico
da vovozinha dele. A Ibecilene gravou um vídeo ontem dizendo que realmente ela ficou muito, muito, muito chateada com o que o povo andou dizendo dela depois daquele vídeo da peteca, né? Peteca que você joga, né? E nossa, que o pessoal não gostou, que o povo é ignorante. Gente, não é uma questão de ignorância, é uma questão de ter o momento certo para falar certas coisas e ter um motivo para você falar. Isso é uma coisa séria, não é uma coisa para você ficar abordando assim como se você estivesse num bar enchendo a cara e falando. E ela disse que ficou muito triste porque teve gente que falou que ela estava alcoolizada quando ela falou isso, que ela estava bêbada, porque no dia seguinte ela foi, no domingo, ela foi a um restaurante com umas amigas e abordaram o assunto novamente e gravaram novamente. Aí ela mostrando, ela estava gravando, se gravando, né? Como se ela estivesse fazendo um selfie dela, assim. E atrás, gente, tinha alguns rapazes, alguns homens, não era rapazes, atrás, conversando. É lógico que eu vi a conversa dela. E quando ela falava da bendita peteca, sabe, dava a impressão que ela falava mais alto, porque ela acha muito normal. Não é normal assim para você ficar falando na rua, é uma coisa íntima dela. Se ela estivesse conversando com as amigas num tom mais baixo, né? Se ela baixasse o volume, de boa. Mas não, e falando outros assuntos também, sobre a intimidade, em alto e bom som. Eu acho que não pega bem para uma mulher, sabe? Falar certas coisas em alto e bom som para que os homens ouçam. Oh, gente, não fica bem. Nós mulheres que temos pelo menos um pouco assim de educação, nós aprendemos isso. Certos assuntos não se abordam em público, não é? Eu pelo menos penso assim. Aí, além de terem falado, né, para ela que ela devia estar muito bêbada, né, devia estar manguaçada e tudo mais, porque é o jeito dela, meio manguaçado de ser, né? Tem gente que não bebe nada, mas vive assim, né, parece que em outro mundo, né? E aí ela também, aí hoje eu achei que o povo pegou muito pesado, eu achei mesmo, tá? Mesmo não gostando da abordagem dela. Embora eu seja super moderna, super. Mas realmente, da forma como ela abordou o assunto, não pegou bem. Tanto é que não pegou, que algumas pessoas começaram a chamá-la de gambá fedido. Porque o gambá, ele não é fedido, né, gente? Não sei se vocês sabem. O gambá, ele não é fedido. Só que aqui tem muito gambá aqui na região, né? Nós temos muita área de mata, inclusive aqui no condomínio. Área preservada, tá? Tem muitos gambás e os gambás são assim. Quando eles são atacados ou quando eles se veem em perigo ou percebem que não está tudo às mil maravilhas para eles, eles soltam um odor muito fétido, né? Então, nunca senti, mas já vi gambás andando por aqui. É isso que acontece. Então, foi isso está acontecendo exatamente pela forma da abordagem do assunto, tá bom? E outra coisa também, ela falou que tem horas exatamente por causa disso, que ela tem vontade de chutar tudo e acabar com o canal. A decisão é dela, né, gente? Mas eu acho que ela deveria aprender um pouquinho mais, então, antes de abordar, sabe? E ver como abordar. Porque ficou parecendo
uma abordagem, um assunto chulo, de uma coisa que não é chula. Mas a forma como ela falou, foi isso que ficou parecendo, né? Ficou uma coisa vulgar. A forma como ela abordou nos 2 dias seguidos ficou vulgar. No segundo dia eu achei que vulgarizou mais ainda. Mas ela falando alto para chamar atenção, realmente não pegou bem. E outra coisa também, ela aproveitou que ela estava fazendo o vídeo para falar da mãe dela e do relacionamento que ela teve com a mãe. Antes, gente, propaganda comercial. Ó, Avon, acho bom vocês me procurarem e começarem a me pagar, hein? Ó, gente, esse batom, se vocês gostaram, o nome dele é da Avon também, tá? É Cobre Luz. Cobre, não é de cobrir a luz não, tá, gente? É cobre, porque o tom dele é cobre, mas como ele tem um pouquinho de brilho, cobre luz. Eu gosto bastante de tons de batom assim, e essas cores são propícias, muito propícias agora para o inverno, né? Ó, gente, meus batons eu tô usando e vou deixando aqui no meu escritório, na minha mesa, ó. Em vez de eu levar lá pro meu banheiro, eu tô deixando aqui, gente. E aí, gente, ontem uma amiga minha do canal me perguntou se eu poderia falar a cor do esmalte que eu estava usando. Eu vou à cabeleireira, gente, só uma vez por mês. Primeiro, porque eu sou preguiçosa, e segundo, porque eu sei fazer minhas unhas. Então, meus pés eu lixo, eu tenho lixa profissional, eu tenho tudo bonitinho. Mas eu já não consigo mais fazer minhas unhas dos pés. Então, eu vou só uma vez por mês na minha amiga Ângela, faço meus pés, minhas mãos, faço a raiz do cabelo, faço corte, até estou precisando dar um corte nele. Aí é uma vez por mês. E aí, durante o mês, as outras semanas, ou eu não passo esmalte, se eu tiver com preguicite aguda, ou eu mesmo faço minhas mãos, porque as mãos eu consigo fazer. E os pés, meu marido tira meu esmalte, ele gosta de fazer isso para mim e por mim. Ele tira meu esmalte, dá uma lixadinha nas minhas unhas, que me dá aflição assim dele cortar, eu deixo para Ângela cortar, mas eu tô sempre com as unhas dos pés curtinhas, né? Então ele lixa para mim, não deixo crescer. E ele passa uma base. Se eu pedir, ele passa esmalte, já às vezes acontece. Mas eu mantenho assim, ele me ajudando, né? Fazendo meu pé. E a mão eu faço. E aí eu passei esse esmalte aqui, olha. Esse esmalte que eu passei é vinho clássico da Avon. E aí tá escrito, né? New Year Pro Mais esmalte 5 em 1. É o vinho clássico. Tá bom? E outro dia eu estava no mercado fazendo minhas compras semanais e aí eu vi esse esmalte, eu bati o olho nele, eu já peguei. Achei lindo, olha, gente, ele é metálico. Ele parece um marrom, mas na verdade ele é um vinho, sabe? Ele chama Chili Beans, ele é da Risqué, Chili Beans, por trás dessa lente. Por trás dessa lente, Chili Beans da Risqué. Aí eu passei 2 camadas por cima. Eu não consigo ficar muito tempo com esmalte, né? Como eu cuido das calopsitas, cuido dos meus canários, cuido da minha hortinha, aí ele acaba lascando muito, aí eu já perco a paciência, já tiro o esmalte. Aí meu marido fica, nossa, mas tão bonito, o que você tirou? Você já estragou, já. Cuido da casa, né, gente? Eu que cozinho,
eu não lavo louças, mas eu coloco na máquina de lavar, mas eu tenho o hábito de passar uma esponjinha e tudo embaixo d'água quente. Então, minhas louças, meu marido fala que as louças já vão limpas para lavar louça, né? Mas é o jeito que eu gosto de fazer. Então, é isso daí. Mas mesmo assim eu consigo estragar. Bom, gente, e aí a Imbecilene... Ó, gente, eu só tô falando, outro dia uma entrou no meu canal, não é inscrita, falando, nossa, ela vem ela falando de esmalte de novo. É que as meninas pedem, minhas meninas que moram aqui no meu coração. E eu, antes delas pedirem, eu já, se elas gostarem, já tá aqui. Porque às vezes eu estou lá embaixo, quando elas falam, e apesar de que meus esmaltes ficam lá embaixo, mas os meus batons eu tenho poucos lá embaixo. A maioria tá aqui em cima. Eu adoro batom, porque, como eu já falei, gente, eu posso ir aqui na padaria, aqui ao lado, eu tenho que passar um batom. Eu não entro no carro para dirigir se eu não tiver com batom, tem que ter batom. Os olhos pode ficar sem lápis, não tem problema, porque eu uso óculos, né? Fico óculos de sol, mais os lábios sempre. Até para dormir eu passo batom. Não sei porquê, mas passo. Às vezes eu esqueço, tá? Às vezes também estou com preguiça. Mas como eu acabo de tomar meu banho e eu já passo meus creminhos, não custa passar um batom. Pelo menos para proteger um pouquinho, né? Principalmente agora no frio, né? Bom, gente, então a Imbecilene, da mãe dela, do pouco contato que ela teve com a mãe, mas que ela não se arrepende. Não se arrepende. Elas são muito frias, tanto ela como a irmã. Porque a gente já ficou sabendo, né? Que a mãe não as abandonou. A mãe foi colocada para fora de casa e foi proibida de ver as filhas. E aí, bem mais tarde, a mãe se casou novamente, teve um casamento feliz com um homem bom, e aí ela teve mais 3 filhas. E ela dizendo que ela tem o telefone das irmãs, mas que ela não tem contato com elas, nunca perguntou nada para a irmã, e diz também que no finalzinho já da vida da mãe, que ela conversou com a mãe algumas vezes por telefone, né? Quer dizer, o pai é que foi o errado da história, o pai agredia a mãe fisicamente, o pai a colocou para fora de casa, mas o pai mentia para elas que a mãe não prestava, que elas acreditaram nesse pai. Sofrendo, né, gente? Uma mãe ficar longe do filho, meu Deus, né? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Rosa Bravo, um abraço bem grande para você.